É muito comum no dia a dia as pessoas dizerem que relacionamentos acabam pela falta de diálogo. Ou mesmo no mundo corporativo, relacionamentos profissionais também passam por conflitos e necessidades por conta da falta de diálogo. Mas o que é essa falta de diálogo, uma vez que a comunicação faz parte da nossa vida, uma vez que a gente tem uma suposta liberdade de dialogar? Por que ela existe? E mais, o que é o diálogo? Vamos ver isso juntos hoje, aqui na Escola da Comunicação? Vem comigo! Você está na Escola da Comunicação, meu nome é Ana Lúcia Espina e aqui a gente transita por todos os assuntos que conferem a comunicação humana. Desde as nossas expressões até as situações mais habituais do dia a dia que pedem uma comunicação natural ou até uma comunicação diferenciada. A gente também fala aqui sobre a estética comunicativa, mas não pensando na comunicação só no formato da eloquência, mas na comunicação nas simples atividades que geram possibilidades para nós ou às vezes criam muitos problemas. E eu acredito muito que muitos dos resultados da nossa vida têm uma relação direta à maneira como a qual a gente se comunica. E a partir da nossa comunicação, a gente põe para fora tudo aquilo que a gente pensa. É a nossa comunicação que externaliza quem nós somos, tenhamos ou não consciência daquilo que nós estamos comunicando. E hoje o assunto é diálogo. Por que será que hoje existe uma queixa tão habitual que os relacionamentos, muitos relacionamentos, têm uma dificuldade muito grande de instituir uma possibilidade ou uma boa possibilidade de diálogo? Primeiro vamos pensar no conceito de diálogo, né? O diálogo é você poder trocar aquilo que você pensa ou aquilo que você sabe, um tanto da sua sabedoria ou a sua maneira de pensar, né? Diálogos é a maneira como você troca com o outro aquilo que você pensa. Os diálogos podem ser infinitos, aquilo que a gente pensa vai ter uma relação direta com aquilo que a gente tem de vivência, com a maneira como a gente interpreta o mundo, com as possibilidades que a gente teve de observar situações e com os traumas da gente, com os nossos medos e até com situações que nós trazemos de toda a nossa ancestralidade, eu digo, a maneira como foram instituídos os diálogos dentro de casa, a maneira como a gente foi aprendendo a interagir em relação à comunicação. O que acontece é que os diálogos hoje, eles são muito pensados em relação a eu tenho que impor aquilo que eu acredito, ou as pessoas entram muito em sintonia com o pensamento, acreditando que aquela maneira de pensar, aquele jeito de expressar uma forma de ser, ou um pensamento, ou uma interpretação de uma situação, que aquela maneira é a única correta. Por quê? Porque dentro da gente, a gente amadurece o pensamento e acredita que nós temos aquela maneira de pensar faz parte de uma situação muito lógica e muito clara para nós. Mas o outro pensa da mesma forma. E aí é nesse ponto que os diálogos deixam de ser uma troca do saber para muitas vezes virarem conflitos. Então, muitas vezes, aquilo que eu penso e que eu imponho ao outro gera muito mais problemas do que realmente uma troca de saber, uma troca de interpretação. Dentro de um ser humano cabe um mundo de possibilidades. E os nossos diálogos, eles podem acrescentar ao outro, mas o outro tem sempre muito a acrescentar. Ah, mas ele não sabe muito sobre esse assunto. Mas até sem saber, o ponto de vista dele pode nos dar informações sobre o que é não saber sobre aquele assunto. Eu não estou dizendo que a gente precisa ter o tempo todo uma postura compassiva somente. Nós podemos sim ter ideias que são importantes e defender essas ideias, mas não necessariamente a gente precisa destruir a ideia do outro. Aliás, eu acredito que a gente nunca precisa destruir a ideia do outro para fazer valer a nossa ideia. E nós temos aí inúmeros
inúmeras situações onde a gente percebe que as pessoas acabam, ao iniciar um diálogo, muitas vezes agredindo, ditando ao outro coisas erradas que ele faz, em vez de dizer como a pessoa faria e como ela pode perceber um outro caminho. Então, fica aí pra gente uma reflexão. Hoje a gente traz uma reflexão. Como vão os seus diálogos? E se eu puder dar uma direção em relação à comunicação primeiro, tenha curiosidade de ouvir por que o outro pensa daquele jeito. Depois, coloque como você pensa. Observe pontos que podem ser comuns e observe divergências. Sem dúvida, isso pode clarear uma situação. Coloque em palavras as suas sensações. E se houver agressão, muitas vezes é hora de parar um pouco o diálogo. Mas isso não quer dizer que ele não pode ser retomado. O maior problema do diálogo é que muitas vezes a gente não quer dialogar porque a gente acredita que o outro não sabe dialogar. É muito comum a gente ver esse tipo de queixa. Aquela pessoa não sabe conversar, então não tem diálogo. Muitas vezes a gente tem que ver a maneira como a gente se coloca, porque a gente pode também ou não ser claro com os nossos pontos, ou não dar ouvido ao outro, ou querer um diálogo que seja mais da escuta do outro do que da permanência e da palavra também do outro. Então, se a gente está pensando em diálogos, a gente não está pensando em monólogos, e se a gente quer dialogar, a gente tem, sem dúvida, que criar espaço para que o outro também esteja na comunicação. Lembrando, né? Se existe uma relação que não tem diálogo, ela não vai começar a ter de um momento para o outro. É um processo, é uma construção de escuta, é uma construção de inserção, é uma construção de interpretar, muitas vezes dizer, então é assim que você pensa, isso, eu penso de outra forma, e isso é maturidade comunicativa. Se para mim é fácil ter diálogo a todo momento, é lógico que não, a gente passa por 1000 dificuldades, o importante é identificar, porque a partir do momento que a gente identifica, a gente pode ter uma postura diferente, a gente pode ouvir mais, a gente pode ter uma expressão menos reativa, e isso já gera muita possibilidade de diálogo. Que a gente dialogue muito aqui na Escola da Comunicação. Se você curtiu, compartilhe, vai ser um prazer para nós, e fale de temas importantes, traga possibilidades, e que os diálogos na sua vida te acrescentem muito, e que você também assim possa acrescentar com a sua experiência muito na vida do outro. Obrigada por estar aqui com a gente. Até o próximo vídeo.